Bom dia, paz seja convosco, live especial nessa manhã. Hoje eu tenho uma convidada muito querida, uma convidada que veio lá de Miami para lançar o livro dela aqui em São Paulo, aqui nas nossas igrejas. O nome dela é a pastora Silvanira. Logo eu estarei convidando a pastora para entrar aqui na live comigo. Espero que Deus fale poderosamente ao seu coração. Espero que Jesus ministre ao seu coração. A pastora tem um testemunho muito forte. Tem um testemunho, assim, da grandeza de Deus na vida dela. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco hoje. Por isso, me senti empolgada, animada aí para fazer essa live, né? Uma live especial. Eu tenho feito as lives toda sexta-feira aqui no meu perfil, no Instagram. Estou falando de casais da Bíblia, estou falando sobre casamento já há algum tempo, por causa do lançamento do meu livro. Mas hoje eu quis fazer essa live aqui com essa pastora querida, uma amiga, uma serva de Deus. Eu quero muito que ela derrame sobre o seu coração aquilo que Deus tem colocado nas mãos dela. Espero que Deus fale ao seu coração. Bom dia, meu irmão, bom dia, paz do Senhor. Olha, Salmo 126, verso 3 diz assim: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E é exatamente isso que vai acontecer nessa manhã. Nós vamos nos alegrar com a pastora Silvanira, que vai estar trazendo aí o testemunho dela, que vai estar contando como foi, do que o livro dela fala. O livro dela, o nome do livro é Curados para Curar, né? Só pode ser usado por Deus para curar outras pessoas, quem já foi curado, né? E você precisa de cura? Já pensou nisso aí? Tá precisando de cura? Deus pode derramar hoje na sua vida aqui através dessa live, através da palavra que a pastora vai estar, né, falando, ministrando. Bom dia, paz G, paz Lidiane, tudo bem com você? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração, né, apresentando ao Senhor esse tempo. Você que está aí comigo, já está aqui na live, vai enviando aí para os seus amigos, para suas amigas, manda direto aí no direct deles. Se eles puderem entrar agora, tudo certo. Se não puder, eles entram depois, assistem depois, podem curtir a live, pode também compartilhar com outros amigos, tá bom? Então, vou fazer uma oração e logo vou estar aí convidando a pastora Silvânia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Senhor, a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. E eu creio, Senhor, que nós estamos aqui num número muito maior que 2 e 3, então eu creio que o Senhor está aqui conosco. Eu quero colocar diante do Senhor essa live, esse tempo. Quero pedir a cobertura do teu sangue sobre esta live, sobre tudo que vai ser falado. Jesus nem subiu ao nosso coração ainda e o Senhor já sabe o que nós vamos falar. E eu creio, Jesus querido, que nasceu do seu coração que nós fizéssemos essa live nesta manhã, porque o Senhor tem algo a derramar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Então, Espírito Santo de Deus, fique à vontade, conduza todo esse tempo, conduza cada palavra que formos falar. Ministra, Senhor, aos nossos corações, iluminando a nossa mente, o nosso entendimento, que aquilo que a pastora Silvânia vai falar nesta manhã venha de encontro à necessidade dos corações que estarão assistindo agora e os corações que estarão assistindo depois, Senhor. Mantém também, Senhor, a internet estável, de maneira que essa live possa fluir, Senhor, e alcançar muitas vidas para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito se mova sobre nós, em cada lugar, em cada casa, em cada família, Senhor, que estiver acessando esta live, Deus, que o teu Espírito se mova para trazer cura, para trazer restauração, para trazer fortalecimento, para mudar os quadros, mudar as circunstâncias, Senhor. Pai, a tua palavra diz: operando o Senhor, quem impedirá? Quem pode impedir o teu agir? Quem pode impedir o teu mover? Faz, Senhor, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Nós necessitamos, Senhor, de Ti, nós queremos mais de Ti. Então, fale conosco, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, Vanessa. Paz do Senhor. Gente, não esquece aí de enviar, né, para os seus amigos, para suas amigas a live. Eu já estou convidando a pastora Silvânia
Enquanto isso, você vai enviando aí para os seus amigos, para as suas amigas, né? Os seus familiares. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Bom dia, pastora Silvânia. Paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, pastora Rita, tudo bem? Obrigada, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer, pastora, ter você aqui na live comigo, ter você aqui em São Paulo, tão pertinho da gente, né? Semana que vem a gente vai se conhecer pessoalmente, que a pastora Silvânia vai estar aqui na minha igreja, trazendo uma palavra, trazendo o livro dela, né? Então, assim, eu estou tendo essa honra de já estar recebendo um pouquinho do que ela tem para derramar sobre nós aqui através da live. Amém, Bom dia. pastora Rita. Eu que me sinto honrada de poder estar aqui com vocês. Deus seja louvado. Pastora, você vem lá de Miami, né? Sim, E aí, como é que está sendo aqui esse momento tão especial de lançamento do seu livro? Conta pra gente um pouquinho. tem sido muito abençoado, né? Deus, quando Ele está no negócio, tudo vai fluindo, né? É uma promessa de 51 anos atrás. E Meu hoje poder Deus, vivenciar o cumprimento dessa promessa é muito glorioso, né? glória a E Deus. teve o Conta para período. nós, pastora. Então, nós estamos aqui tudo ansioso para saber como é que foi isso. Amém. Quando o Senhor falou comigo, eu tinha apenas 13 anos, né? E foi numa conferência da Conjuban, né? Fui criada e nascida na Igreja Batista. E Deus usou o pastor Ernesto Onini, que já está na glória, mas daqui de São Paulo. E quando ele fez o apelo, né, naquele congresso da mocidade, de jovens. Eu fui a primeira a chegar ali na frente, nem sei como. Eu cheguei até ali. E ele profetizou que naquele dia Deus estava chamando pessoas específicas com um chamado específico. E ali naquele momento o Senhor falou comigo que eu ia escrever um livro. E Meu passaram-se Deus. os anos, eu nem me lembrava disso. E a coisa mais ou menos de um ano atrás, o Senhor começou a trazer à minha memória a promessa. Então, não esqueçam da promessa que Deus fez, porque no tempo dele, ele vai cumprir. E o Senhor foi colocando pessoas, né, para poder estar me ajudando, me orientando. E louvado seja o nome do Senhor, que com 9 meses eu pude concluir, né, esse livro. E assim, é com muito gozo na minha alma que hoje, já preparada, curada, eu posso ministrar a cura sobre a vida das pessoas. Pastora, você falou que você tinha 13 anos quando Deus fez essa promessa, né? Eu acho Sim, tão interessante que Deus precisou de todo esse tempo para forjar em você coisas tão profundas para que hoje você pudesse liberar sobre outras vidas, né? sim, Como foi isso? Conta para nós, né? Como foi esse forjar de Deus em todos esses anos e também do que fala o seu livro? o livro chama Curados para Curar. Vivendo os propósitos de Deus, porque mesmo sendo criada dentro da igreja, nós somos seres humanos, né? Nós Sim. passamos dores, sofrimentos. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê da nossa dor. E eu, durante muitos anos, eu comparava muito a minha vida com a vida do meu irmão e das minhas irmãs, porque o meu percurso, o meu trajeto é muito oposto da minha família. E quando nós temos um chamado, Deus ele vai colocar situações, pessoas, circunstâncias para forjar o nosso caráter, a nossa personalidade, para nos ensinar, né? E muitas das vezes eu questionava Deus por quê? Mesmo estando ministrando a palavra de Deus, e eu tinha um conflito interior muito grande, que eu não falava com pessoas, mas que eu tinha. Por que esse conflito? Porque tinha uma rejeição que a minha família não entendia que eu tinha passado. Mas dentro de mim, a interpretação veio, a percepção veio diferente do que a minha família entendia. E por eu vir de uma família muito rica,
A minha trajetória foi oposta da minhas irmãs, né? O meu pai, com 17 anos, tirou tudo de uma vez e nós ficamos assim. E eu, a mais jovem, minhas irmãs já eram casadas, e eu e o meu irmão, os dois que temos esse chamado, nós fomos os mais prejudicados. E aquela imagem de pai, da paternidade. Meu pai foi um homem que deu muito dinheiro, muito conforto, mas não deu amor, não deu carinho, não tinha diálogo. Ele provia tudo para suplantar a ausência dele. Mas nós recebíamos aquilo da maneira como uma rejeição. E isso causou muitos conflitos, né? Causaram muitos conflitos interiores. E a minha família não percebia da maneira que a gente entendia. Então, eu gastei muitos anos para eu passar nos caminhos que eu passei. Eu tive que sair daqui do Brasil. Não foi porque eu quis, foi uma trajetória que eu não tive opção naquele momento. Era sobrevivência. Eu precisava ir para não depender dos meus cunhados. Então, eu fui para os Estados Unidos. Foi muito sofrimento, gente. Não é fácil você sair da sua nação. Não é fácil você ouvir de uma irmã carnal que tem que dar certo porque você não tem aonde pegar. Foram as Meu palavras Deus. que soaram no meu ouvido quando eu disse adeus. E eu embarquei nessa jornada, muito jovem ainda, né, com 22 para 23 anos, e eu não tinha aprendido na vida o que, que era você estar desprotegida, insegura de uma família perto de você. E eu tive que ver em Deus tudo aquilo que eu precisava, né? Eu tive que depositar nele a minha confiança, a minha esperança, e foi uma trajetória muito dolorosa, mas muito gratificante, porque cada humilhação, cada lágrima que eu sofri, cada discriminação que eu sofri, eu via que Deus, em todos os momentos, nunca soltou as minhas mãos. Eu Glória a vencia Deus. barreiras e isso foi me fazendo uma leoa. Eu falo que hoje eu sou uma leoa, porque eu tive que ser forjada como uma leoa para eu suportar, né, todas as adversidades que vieram, que não foram fáceis. Mas eu glorifico ao Deus de Israel, nosso Senhor, porque eu nunca passei sozinha. E Ele foi me forjando e hoje, curada, eu posso ministrar, né? Cura sobre a vida das pessoas. E há uma unção diferenciada quando eu ministro, porque eu vejo os céus abertos e vejo a resposta imediata do que Deus está fazendo naquele momento. E eu vejo na profundidade do que Deus está fazendo, lavando o interior das pessoas. Então, assim, é uma coisa muito gloriosa, muito sobrenatural. E eu me sinto privilegiada por Deus de ter passado todos esses processos, porque me forjaram, me adestraram, né? Me ensinaram, me fortaleceram. E hoje eu estou aqui como Josué. Ainda não estou com 80, mas com a força de 20, para continuar, né, profetizando, declarando cura, mudança de vida, libertação, restauração, cura interior, né? Cura da alma e também a cura física, em nome de Jesus. Amém. Amém. É tão maravilhoso, né, pastora? Quando a gente se dá conta dessa graça de Deus sobre as nossas vidas, porque quando a gente está no processo, é tão difícil, né, pastora? Muito. Às vezes você olha para trás e fala, nossa, será que foi Deus mesmo que falou aquilo comigo? Será que foi Ele que prometeu que eu vou um dia chegar nesse lugar? E aí, muitas vezes a promessa fica esquecida lá atrás, né? E você chegar no cumprimento da promessa com a mesma disposição como você citou de Josué e Caleb, não é uma coisa simples, porque eu entendo que esse é o alvo, que a gente alcance a promessa com um coração
cheios de gratidão, com um coração cheio de paz, alegria e realmente maduros, né, pastora? Verdade. Porque como é que você lida com esse lugar de unção que Deus te prometeu e que agora você alcançou sem maturidade, sem sabedoria, não é? Verdade, você não consegue, né? Mas ele vai forjando e nos preparando, né? Nos habilitando. Como está sendo, pastora, para você essa ida a outros lugares, falar do seu livro, falar do seu testemunho? Ah, tem sido muito abençoado, muito gratificante. Cada lugar, né, é uma dimensão diferente nas igrejas, mas o trabalhar de Deus, olha, ele nos surpreende, assim, de uma maneira espantosa, sobrenatural, né? Porque Deus, ele diversifica, né, os lugares de acordo com a necessidade do público que naquele momento a gente está ministrando. E nós que mexemos com guerra espiritual e cura, nós temos a consciência, né? Que cada lugar, cada região, cada território é principado diferente, são potestades diferentes. Então, assim, a gente tem que ter muito discernimento de Deus, né? Muita revelação para a gente saber conciliar a maneira de trabalhar de acordo com a ambiência que a gente está naquele momento, né? Mas isso a gente aprende, né, quando nós estamos sendo forjados, né? E Tem que glória a aprender, Deus né? por isso. Eu tenho sido muito, muito honrada. E eu sei que a honra vem do Senhor, mas Deus levanta homens e mulheres de Deus, né? Eu tenho sido recebida com muito carinho e a glória de Deus tem sido manifesta. Eu estou muito feliz e posso dizer, valeu a pena. Amém, Tudo que eu amém. passei valeu a pena. Pastora, eu quero compartilhar uma experiência que eu tenho tido, né? E acredito que deve estar acontecendo assim com você também. Talvez quando você voltar lá para Miami, você estiver mais tranquilo, você vai conseguir digerir tudo isso que eu vou te falar agora. Eu percebi, né, que depois do lançamento do meu livro e as lives que eu tenho feito, os lugares que eu tenho ido ministrar a palavra, tudo relacionado ao livro, o que eu percebi? Eu percebi que essa semente que está no livro que Deus nos deu, Uhum, ela também tem multiplicado dentro de mim, de forma a trazer revelações novas, uhum. coisas novas. E eu fico tão impressionada, porque depois que eu volto para casa, depois que eu acabo a live, eu paro para pensar e falo: meu Deus, como é que eu ministrei isso? Como é que eu falei isso? Como é que eu preguei isso? Sendo que eu não tinha pensado nisso antes, coisas que vêm na hora, sabe? Então, o que eu entendo? Eu entendo, pastor, que, que essas palavras que estão aí registradas nos livros que são inspirados pelo Espírito Santo, não só os nossos, de outros autores também, de outros servos e servas de Deus, eles são sementes que na vida dos outros de fora também multiplicam e na nossa vida também. Então é muito interessante isso, assim, é uma coisa, pastora, que tem me deixado surpreendida e tem também me alegrado. Você já tem percebido isso? Tenho. E deixa eu só mencionar uma coisa, que quando eu comecei a escrever o livro, olha, de tudo, teve momentos que eu ouvi a voz de Deus audível, falando comigo e ditando o que eu iria escrever. E quando, em determinado momento, gente, leia um livro. O livro, olha, são experiências sobrenaturais, viu? Únicas que Deus nos dá. É, quando eu comecei a escrever, a parte que foi a parte mais dolorida para mim, eu escrevi com muitas lágrimas. E o Espírito Santo foi a parte mais gratificante de tudo foi isso para mim. Que quando eu escrevi aonde era a minha dor, o Espírito Santo disse para mim: agora, filha, você viu que você está curada? Foi naquele momento que tocou na parte que era a minha debilidade, que eu vi que eu estava curada. Pastora Rita, parece que arrancaram de dentro de mim um peso de 1 tonelada. Eu senti o meu ventre ser aberto.
e retirado como se fosse uma pedra, uma coisa assim, uma rocha enorme, e sair daquele peso. E eu sentia no meu físico, eu podia ver e sentir como se fosse uma fonte jorrando dentro de mim após aquela rocha ter sido arrancada, removida. Gente, é uma experiência que eu acho que não tem palavras, né? Meu Que Deus. vão descrever a magnitude. E eu me senti leve, e a partir daquele momento eu pude deslanchar, sabe? Assim, sem barreiras, sem mais impedimento nenhum, para poder. Eu me senti livre. Glória a Livre Deus. foi a palavra, sabe? E liberta daquela dor, daquela angústia, daquela raiz de amargura, tudo aquilo que eu carreguei todos esses anos. O Senhor arrancou das minhas costas aquela bigorna, e hoje, livre nele, eu posso voar nas asas do Espírito Santo. É muito Nossa, gratificante. que coisa linda, pastora, que coisa linda. Glória a Deus, glória a Deus. Eu entendo claramente que quando a gente é curado, Deus também nos habilita a curar outros, né? Na Sim, mesma medida, naquilo que a gente identificou de necessidade, né, do outro, que foi também o que a gente viveu, né? Então, assim, pastor, agora eu estou entendendo, né? Por que o nome do livro, né? Curados para curar, né? Que bênção, pastora, que bênção. Gente, a pastora vai estar aqui na Ramá, né? Dia 26 do 11 às 20 horas, é uma quarta-feira. Se você quiser vir aqui pessoalmente, conhecer a pastora, comprar o livro dela. Pastora, você amém. está vendendo o seu livro por quanto? R$ 40 que está sendo vendido. Amém, amém. Preço bom, né, pastora? Preço É, legal, que dá pra gente, né? é. E pastora, o livro todo fala do seu testemunho, é isso? Fala da minha biografia e como Deus trabalhou, porque quando nós temos um ministério, temos um chamado, Deus vai nos forjar naquilo que Ele precisa trabalhar em nós. Por quê? Porque hoje, curada, eu já vivenciei tantas pessoas durante as ministrações que já passaram, que estão passando a dor que eu passei. E muitos não tiveram a paternidade. Eu tenho observado que a paternidade é a coisa que foi mais vulnerável aonde eu tenho passado. E se você não foi, se você não recebeu aquela imagem de pai, você vai ter dificuldade no seu relacionamento com Deus. Você não Verdade. vai visualizar em Deus uma segurança, uma proteção, um pai, um amigo, um escudo, uma fortaleza, porque você foi bloqueado. E quando você é curado, você é sarado, você vai ver até a imagem de Deus como pai. Então, assim, é uma experiência muito gratificante. Então, assim, o importante é por isso que é curados para curar. Eu precisei ser curada para eu não pregar e não ministrar aquilo que eu ouvi, mas aquilo que eu vivenciei. Então, eu sei a proporção e a dor do sofrimento das pessoas. Aquilo eu tomo como uma empatia, porque eu já estive nesse Sim, lugar. sim, Então, até para você ministrar, você precisa ter a experiência vivida e não ouvida, para é você verdade. entender o processo, a dor e a cura que precisa ser feita. Pastora, eu acho interessante que nós, ministros de Deus, né, servos do Senhor, cada Sim, um de nós vai ficando como se fosse especialista em alguma área, porque todos nós temos dores, né? Então, de repente, um ponto forte daquilo que você carrega é a cura nas questões de paternidade, nas questões da rejeição. sim, Eu carrego algo que é relacionado a um outro aspecto. A pastora Val carrega num outro aspecto. E assim nós nos completamos. É Efésios 4, né, lá que fala dos dons ministeriais.
se encaixando, se completando, porque ninguém tem tudo, né, pastora? A gente De precisa jeito um do nenhum. outro, né? Não. Nós Os dons, os precisamos. dons, Pode os, falar, pastor. os dons são diversificados por isso, né? Exatamente, Para exatamente. completar a igreja, cada membro é importante, cada chamado, ele é reunido, agregado por Deus, e aí nós saímos no campo, né? Ministrando Exatamente. e o Senhor realizando, né? O milagre. E por isso, né, pastora, também eu entendo a importância de estar juntos, né? A importância de congregarmos numa igreja, a importância de nós termos irmãos e amigos em Cristo que podem nos socorrer, que podem nos ajudar, não é? Então a gente junta os nossos dons, junta as nossas experiências, os nossos talentos, e aí a gente edifica um ao outro, a gente cura um ao outro. Eu acho isso fantástico, pastora. Eu, Acho maravilhoso isso. É a multiforme sabedoria de Deus sendo revelada, né? com Através da certeza. igreja, né? Pastora, me fala outra coisa. Você tem o que as pessoas já estão falando do seu livro? Os testemunhos. Pastora, eu estou surpreendida. Deus falou que ia me surpreender. Eu tenho tantos testemunhos já, de pessoas que gravaram mensagens para mim, enviaram para a pastora Val, que já estão sendo curados na leitura do livro. E eu glorifico a Deus porque esse tempo de preparo, eu orei e jejuei muito por esse momento, né? E o Senhor me prometeu que cada leitor desse livro seria impactado com a glória dele. E eu não tenho poder nenhum de persuasão nas palavras que foram escritas, mas que elas foram direcionadas, inspiradas e ungidas pelo Espírito Santo, com certeza. E o que faz a diferença é a unção. Por quê? Porque a unção ela despedaça todo jugo. Então, assim, Verdade. eu tenho recebido, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu até confesso que eu não esperava que fosse tanta repercussão, mas eu sei que quando Deus tira para honrar, Ele honra, né? A Bíblia É, diz que Ele abate, mas quando Ele honra, Ele honra. Então, assim, eu é, tenho sido muito, muito honrada e o nome do Senhor tem sido glorificado. E eu sei é. que a igreja hoje precisa ser curada, Sabe que né? uma coisa que eu experimentei também aí no lançamento do meu livro e tenho ainda experimentado, mas bem assim naqueles dias de lançamento foi realmente essa honra de Deus, né? Olha, Deus, quando Ele quer honrar, Ele, se Então, existe alguém que sabe honrar é Deus. Deus com sabe certeza. honrar. Ele sabe. Ele surpreende, ele faz coisas que a gente não imaginava, não pensava. Então eu imagino que você está vivendo nesse tempo, né, nessa viagem aqui para o Brasil, no lançamento do seu livro. E eu creio, viu, pastora, que esse livro ainda vai ser aí traduzido e vai lá nos Estados Unidos também repercutir muito para a glória de Deus, né? Amém. Porque a gente não está falando de uma história fictícia, Não, a gente está falando de uma verdade, de algo que você viveu, que você experimentou, não é? é E a palavra do verdade. Senhor não volta vazia, ela sempre vai produzir um fruto, né? Então eu creio, pastora, que não vai ser só aqui no Brasil, mas vai ser lá e em outros lugares também que Deus, né, vai levar essa mensagem, né, pastora? Sim, eu creio, é promessa de Deus. Eu vou fazer o livro depois em inglês, sim. Já Isso. já está no coração do Senhor, né? E para a glória do nome do Senhor, nós vamos estar ministrando, né? Para que outras pessoas Amém. sejam alcançadas, né, também. Amém. Sabe, pastora, eu tenho observado, né, que essa bondade de Deus, né, de usar as nossas vidas, pessoas tão simples, né, tão Uhum. pequenas, Sim, né, diante de tanta gente melhor, tantas outras pessoas poderiam estar sendo usadas, mas o Senhor queria levantar pessoas assim que não têm influência,
assim conhecida, né? Hum? E ele fazer isso para ele, eu creio que Deus está nos mostrando o seguinte: ele é Deus, e quando ele quer levantar, ele levanta, e quando ele quer fazer, ele faz, Amém. né? Se você crê, se você confiar que o que ele te prometeu é verdade, e você vai na direção dessa promessa, né? O meu livro, o nome é Entre o Altar e a Promessa. Entre o altar e a promessa tem um percurso, tem um caminho, tem um processo que precisa ser vivenciado, precisa sair aprovado. Não é, pastora? É verdade, é verdade. Eu estou doida para ler seu livro, viu, pastora Rita? E eu o seu. O título, olha, é do altar mesmo. E E eu é tenho engraçado. certeza que muitos casamentos vão ser restaurados. Amém, pastora, eu Muitas creio. alianças, porque eu vejo isso, alianças sendo restauradas, né? Amém. Então, Eu assim, eu tenho creio. certeza que você ainda vai ouvir muitos testemunhos. Amém, eu creio. E você vê, né? Entre o altar e a promessa, não é só no aspecto do casamento, não é? Você mesma estava contando para nós aí da sua É, promessa que Deus fez é, quando você tinha 13 anos, é verdade. não é? E ela se cumprindo É, agora. Pastora, pensa bem, né? Quando ele fez, Jesus fez essa promessa para você aos 13 anos. E agora, quando você recebeu a promessa, você não é a mesma pessoa que recebeu a promessa com 13 anos. não. Você hoje é uma outra pessoa, totalmente diferente, com uma experiência mais profunda em Deus, no reino, na palavra dele. Então, assim, é o que eu tenho sempre falado para as pessoas, sabe? Olha, você recebe uma promessa, se prepara, faz a sua parte para você alcançar a sua promessa. Se alinha com a vontade de Deus e seja intencional. Uhum. Não é, pastora? Porque se a gente recebe uma Verdade. promessa e a gente fala, Deus vai fazer, Deus vai fazer, claro que Deus vai fazer, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não é? Quantas coisas, pastora, você precisou mudar na sua história, na sua vida, para que hoje você chegasse nesse lugar? Tive que abrir mão de muita coisa, né? É um processo, né? E a cura em si é um processo. Mas, voltando lá para o seu livro, pastora Rita, quando eu oro por você, eu vejo, eu sei que esse livro vai atingir muitas áreas da vida das pessoas, porque é o seu trajeto de vida, né? Do altar. Porque no altar do Senhor é que nós somos edificados. O altar é a nossa estrutura. É Porque, verdade. porque o que que é que Deus quer de nós? Ele quer um coração quebrantado, um espírito contrito e obediência. Quando nós chegamos rendidos no altar, né? Ali o Senhor vê a nossa disposição, né? De dizermos, Senhor, eis-me aqui. Eu sou barro, tu és o oleiro. Que a tua vontade seja realizada e não a minha. Quando você faz essa oração, você está renunciando o seu eu, os seus interesses, os seus sonhos, os seus projetos e dizendo, Espírito Santo, que o teu reino, a tua vontade, seja a primícia da minha vida. Como o apóstolo Paulo disse, que já não mais vivo eu, mas que Cristo vive em mim. Então, é um percurso e não é fácil fazer essa decisão, não é fácil fazer essas renúncias. Tem um preço, mas no final valeu a pena. É, E eu vejo no seu livro, pastora Rita, você sabe que eu tenho uma visão aberta. Eu vejo no seu livro casamentos sendo restaurados. É a área amém, específica que Deus me leva. E amém, todas as vezes que eu oro por você, eu vejo. É muito amém. interessante. Não significa que Deus não vai alargar a sua tenda, ele já está alargando.
vai atingir muitas outras áreas, mas eu vejo essa área como uma restauração. Para um casamento ser restaurado, o relacionamento tem que ser restaurado. Então, uma coisa é consequência da outra. Então, para chegar nisso aí, tem um trajeto. Tem um processo. Então, a restauração vai ser total. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Vai Amém. ser total. Mas tem o Amém. princípio. O âmago da coisa tá aí. É Já verdade. liberei. Olha, gente, eu tô fazendo essa Recebe. live especial, porque eu faço as lives de sexta, porque eu senti muito no meu coração que eu devia fazer uma live para que a pastora pudesse contar do testemunho dela, pudesse abrir para nós um pouco o que tem estado no coração dela a respeito do livro dela, e eu estou sendo abençoada, eu estou recebendo essa palavra aí, em nome de Jesus. E, gente, a palavra foi liberada para mim, mas pode ser para você também, você que está assistindo, mesmo você que vai estar, quem vai estar assistindo gravado. Gente, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, sabe? Então toma posse, né? Você que recebeu uma promessa, faça a sua parte, se alinhe com o Senhor para que você possa viver o cumprimento da promessa, porque entre o altar e a promessa tem um percurso. E o que você faz no percurso, né? Como você lida com esse percurso, isso é fundamental para que a promessa se cumpra. Eu sempre lembro, pastora, de Isaías 1,19, que diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se nós quisermos, se nós ouvirmos, se nós obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas se a gente não quiser, se a gente não ouvir, se a gente não obedecer, a gente não vai comer do melhor dessa terra, Não. não é? E outra coisa, pastora, que eu queria que você falasse um pouquinho. Gente, nós não programamos nada, não tem um script, está Não. sendo aqui a direção do Espírito Santo, né? Amém. Pastora, quando você citou, né, que você está como, como Josué e Caleb, e essa palavra é Sim. uma palavra que tem queimado no meu coração, quando a gente vive o cumprimento da promessa, eu entendo que nós deveríamos estar com o coração como Josué e Caleb. Caleb é muito ousado, que ele fala para Josué assim: olha, eu sou o mesmo, meu coração continua, eu tenho a mesma força, o mesmo vigor de quando eu recebi a promessa, Sim. não é? Então, hoje que você está vivendo esse tempo de cumprimento de promessa, o que você gostaria de compartilhar com a gente agora sobre esse momento, sobre ter um coração como o de Josué e Caleb no momento de viver esse cumprimento? Ah, é muito gratificante. Eu só queria, pastora, mencionar uma coisa para concluir. As nossas escolhas é que vão definir o nosso futuro. Então, quando nós estamos na disposição de Deus, quando nós escolhemos, porque o Espírito Santo, ele é educado, ele não inflige ninguém, ele precisa da sua autorização, né? Da sua liberação para ele entrar. Eu não sei como que você está na live, como você entrou nessa live hoje, mas o Espírito Santo ministra ao meu coração que na mesma proporção da sua luta, da sua dificuldade, será a sua vitória. Recebam esta Aleluia. palavra vinda do trono de Deus, diretamente do Senhor. A trajetória, ela depende também da nossa escolha. Quando nós escolhemos obedecer, a pastora Rita citou essa passagem, né, de Josué e Caleb, e eu trago essa promessa dentro do meu coração, né? Esses anos todos. E na força do Senhor, porque eu vejo isso como um atleta que entra numa corrida e não é a maneira que ele começa a corrida que vai definir o resultado final, Verdade. mas é o percurso da chegada, a maneira que ele alcançou a vitória, é que é o que vai contabilizar para ele. Então, veja bem, eu posso não ter começado muito bem, mas eu escolhi em um momento
Deixar Deus endireitar as minhas veredas, os meus caminhos, quando eu permitir ouvir a voz dele e obedecer. Quando eu renunciei o pecado, quando eu renunciei os prazeres, renunciei até a minha profissão. Teve momentos que eu tive que renunciar. Eu sou enfermeira, né, formada. Mas teve momentos que, mesmo dentro da minha área, né, vocês vão ler o livro, vocês vão entender isso, que eu tive lutas tão grandes, mesmo depois de preparo de anos, que o inimigo tentou frustrar esse projeto. Mas daí dessa luta, dessa dificuldade, o Espírito Santo trouxe à minha memória a promessa desse livro. E eu disse: Deus, o Senhor está permitindo eu vivenciar esse período, porque através daquela luta eu tive a necessidade de partir para uma vida espiritual mais agressiva, guerrear contra principado e potestades territoriais. A região que eu moro é uma região muito comprometida, né? Estou cercada ali pelo Haiti, pela Jamaica, pelo México. Então, assim, são pessoas que vivem a magia, que vivem a bruxaria, que vivem debaixo dando legalidade, né, para o diabo, no satanismo, no luciferianismo. É uma região muito contaminada. E para você subsistir, você tem que ser perseverante nos princípios e tem momento que nós temos que avançar na guerra. E esse foi o tempo de preparo. E ali Deus me forjou. E através disso, foi um período que eu vi renascer essa chama dentro de mim. Ela nunca se apagou, mas ela ficou adormecida por muitos anos, até naquele momento que, pela situação que eu estava vivendo, eu fui obrigada a correr para os pés do Senhor de uma maneira diferenciada. E aí o Senhor trouxe a minha memória. Então, o que que eu quero concluir? Que quando Caleb disse isso, a gente verdadeiramente, eu vivenciei, estou vivenciando isso. É na mesma força, é na mesma fortaleza que Deus prometeu, ele concluiu. Então, a chegada, a linha de chegada é gloriosa. Então, tudo aquilo que feriu, que machucou, que tentou impedir, que tentou frustrar, nada disso interferiu na finalização do projeto que Deus projetou para a minha vida. E na sua não é diferente. Eu vejo pessoas que têm dificuldade no relacionamento familiar. Pastora, perdoa, eu vou entregar porque Deus está mandando, viu? Não, Pode? pastora, pode ficar à vontade. Deus está restaurando, viu? Tem pessoas que o sonho já estava frustrado e estava morto. Deus manda te dizer, minha irmã, que Ele ressuscita os seus sonhos nesta manhã. Que Aleluia. aquele que te prometeu, Ricalabaçui de Cantaramanaia, Aleluia. aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Hoje Deus faz um marco dentro da sua casa. Você não vai viver mais debaixo dessa opressão, porque entrou a luz do Espírito Santo. E a luz, quando ela entra, ela é reluzente. E onde a luz entra, as trevas são ofuscadas. Recebe essa autoridade de Deus. Declare e profetize sobre a sua casa que você é a autoridade de Deus. E que Deus está te dando essa autorização para você declarar e profetizar vida sobre a sua família. Vida abundante. Não tem escravidão mais. Deus muda o cenário hoje. Recebe em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Oh, glória a Deus, E né? vai nessa sua força. Josué 1:9. Vai Isso nessa mesmo. sua força. O Senhor é contigo.
Aleluia. Olha só, gente. Olha só, né? Era aqui um bate-papo para que a pastora contasse um pouquinho do livro dela e olha só, o Senhor, ele está presente. Aí onde Jesus está, grandes coisas acontecem. Não dá para reter o que ele tem para derramar sobre a vida das pessoas, sobre as circunstâncias que nós temos vivenciado. Deus é bom, gente. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, né? Ele está no controle de tudo. Pastora, nós estamos já quase ainda indo para o final, né? Porque eu sei que a pastora está cheia de compromisso, agenda lotada, mas só lembrando que quarta-feira ela vai estar aqui na Ramá, aqui na Zona Leste, né? Rua José Marques Leal, número 103, Jardim Nice. Se alguém quiser vir, é um culto, nós estamos aqui trabalhando numa campanha, né? E a pastora vai vir ministrar para nós, vai trazer os livros dela para serem vendidos. Então, se você quiser conhecer a pastora, quiser comprar o livro dela, receber uma dedicatória ali dela, né? Vem participar com a gente aqui na quarta-feira, às 20 horas. Hein? Gente, é um culto, tem entrada franca, não vai ser cobrado nada. É realmente uma oportunidade de nós recebermos, né, o que a pastora tem recebido de Deus também sobre as nossas vidas. Né? Então, pastora, nós já estamos aí indo para a finalização. Gostaria que você ainda deixasse ao nosso coração uma palavra, né? E depois que você orasse por nós. Eu não gostaria que você Amém. terminasse essa live sem orar por nós, né? Mas se Amém. você quiser fazer uma consideração final, fique à vontade, tá bom? Eu vou deixar Josué 1:9, porque é o que o Espírito Santo está ministrando. Amém. E ser forte e corajoso, né? Quem te adestra é o Senhor. Aquele que te chamou é poderoso, todo poderoso para realizar, né? Na sua vida, no seu ministério, na sua família, em todas as áreas da sua vida, cumprir todas as promessas que ele te fez, né? Então, a palavra que eu tenho para o final é essa, e a gente vai estar orando. Amém? Amém. Coloque a sua Amém. mão no coração. Aba, nós estamos na tua presença, porque dela nós não saímos. Eu queremos te engrandecer pela tua presença. É tão forte a tua unção neste lugar que eu quero transferir essa unção para cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos, no estúdio lá onde a pastora Rita se encontra, na casa, no trabalho, no carro, Senhor, aonde a minha voz estiver sendo ouvida, eu quero te pedir, doce Espírito Santo, que o Senhor envie anjos ministradores, anjos que curam, anjos que restauram, anjos que libertam, porque, Pai, durante o processo nós precisamos que o Senhor envie anjos para nos fortalecer, para nos forjar. Não estamos adorando anjos, mas o Senhor, nós sabemos que eles são conservos nossos, que o Senhor envia para trazer, Senhor, o que nós necessitamos no momento, seja livramento, seja, Senhor, o fortalecimento. O Senhor é tão soberano e tão detalhista, tão perfeccionista, que o Senhor sabe exatamente o que nós vamos necessitar. E essa liberação de anjos que eu vejo nesta hora, eu sei que são decretos, decalabaçu e decanta. E eu vejo eles recolhendo pedidos. Pai, tem uma irmã que o Senhor fez uma promessa para ela há 3 anos atrás, que ela ia cruzar oceanos. Pai, o Senhor diz que está movimentando decalaia, suidecovas. Pai, o Senhor está agilizando. Oh, eu vejo até, Senhor, a conexão divina do Senhor mobilizando pessoas para irem ao encontro dela. Que coisa linda! Meu Deus, para cumprir a promessa que o Senhor fez. E ela disse: Senhor, eu não tenho condições. O tesouro, o dono dele é o Senhor. O Senhor é dono do ouro e da prata.
E o Senhor manda dizer para ela que a palavra final, ela vem da tua boca. A conclusão vem do selo do céu, que o Senhor confirma nesta manhã. E eu, com muita gratidão, Pai, te adoro, te bendigo, porque o Senhor desceu com resposta. Ela te pediu um sinal, e o Senhor desce do céu com um sinal, e os teus anjos já foram ordenados. Meu rei, que coisa linda! Já estão movimentando na atmosfera espiritual e já estão sendo enviados na terra. Rina Gebria, Suri Andecantarabácia. Meu Deus, muito obrigada pela maneira soberana, detalhista com que o Senhor fala e com que o Senhor age. Só temos gratidão a Ti. Pai, que cada lar, que cada área da vida das minhas irmãs sejam visitadas. E eu sei que muitas delas, às vezes, têm dobrado seus joelhos, sem palavras. Pai, porque a luta está tão grande, mas eu vejo o Senhor descendo com bálsamo, eu vejo o Senhor curando enfermidades físicas, eu vejo o Senhor, Pai, cortando o laço de morte, eu vejo sepulturas, olha aí, Jesus, sendo fechadas pela ordem da tua boca. Então, Senhor, ó Pai, glorifica-te a ti mesmo, cumpre as promessas, ressuscita os sonhos que já estavam perdidos, esquecidos, mas que o Senhor não se esqueceu. E que haja a sinalização, a clareza, o entendimento, o discernimento, a providência, a provisão do Senhor em cada situação, porque eu vejo situações diversificadas. Mas Deus, o Senhor me levou nesta manhã como liberadora, como profetiza sobre a vida das tuas filhas e dos teus filhos. E mesmo, Senhor, aqueles que irão ouvir depois, já estão, Senhor, recebendo de ti, porque o anjo do Senhor já passou recolhendo cada pedido, cada gemido, cada lágrima está, Senhor, depositada no céu. E o Senhor desceu, porque aprove ao Senhor descer com a resposta. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, magnificamos o teu nome e te engrandecemos na beleza da tua santidade. Obrigada, Espírito Santo, que nos assiste, que nos cura, que nos fortalece, que nos transforma, que nos faz, Senhor, habilitados e preparados para entregarmos aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Obrigada pela sensibilidade de ouvirmos e entendermos a tua voz e discernirmos aquilo que o teu Espírito Santo tem falado. Nós te amamos, Jesus. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, você que está assistindo, recebeu da porção que o Senhor derramou agora, né? Glória a Deus, né? Você aí que quiser depois estar contando seu testemunho, você pode mandar para mim aqui no meu perfil, lá no direct, ou pode mandar para a pastora Silvânia. Também não esquece, gente, eu vou estar postando a live, né? Depois que estiver salva. Não esquece de curtir, de compartilhar, envia para os seus amigos, né? O testemunho da pastora pode falar ao coração de outras pessoas. Então, né? Curte, compartilha. Depois também eu vou salvar lá no meu perfil, lá no YouTube, no meu canal, chamado Chave Mestra. Vai ser Chave Mestra especial com a pastora Amém. Silvânia. Vai estar lá no YouTube. Você pode curtir, pode compartilhar também, né? E as minhas lives acontecem toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no Instagram. Eu estou falando sobre casais da Bíblia agora. Estou fazendo uma série sobre casais da Bíblia. Olha aí o casamento, pastor. Olha Olha o aí, Deus te casamento. levanta. Isso.
eu tô falando e também chamo alguns amigos para fazer a live comigo, também falando, ouvindo a opinião de outros pastores, né, de outros servos de Deus, né? Eu comecei esse momento aí falando de casamento por causa do meu livro mesmo, senti uma necessidade de estar falando, de estar derramando sobre o coração das pessoas as coisas que Deus também tem ministrado ao meu coração, que eu também tenho vivido e experimentado, né, pastora? A gente também experimenta, né, pastora? A palavra não é só para os de fora, é para nós também, né? Com certeza. Então, gente, pastora, quero te agradecer, né, pela disponibilidade de estar fazendo essa live comigo, assim, no de repente, que a ideia surgiu de repente, a pastora concordou, né? Muito obrigada, querida. Eu estou me sentindo muito feliz por fazer parte desse momento na sua vida, na sua história, por poder contemplar, né, essa alegria desse cumprimento, que eu conheci a pastora há alguns meses e ela estava nesse processo também de terminar o livro dela, a gente publicou, né, o livro na mesma editora, então assim, a gente está vivendo esse momento tão especial e eu me sinto muito honrada, pastora, por fazer parte da sua história, né, por poder estar me alegrando com você nesse momento, né? E só lembrando, pessoal, que quarta que vem a pastora vai estar aqui na minha igreja ministrando a palavra. Pastora, Deus abençoe, que o Amém. Senhor te honre, que o Senhor continue te surpreendendo, que essa mensagem que está ali no seu livro, pastora, que ela seja anunciada nos quatro cantos da terra e que Amém. as pessoas recebam daquilo que Deus colocou nesse livro para serem curadas, para serem restauradas, né? E serem exatamente o que Deus sempre sonhou para a vida delas. Amém? Amém. Eu também quero agradecer, viu, pastora Rita? Muito honrada pelo convite e muito obrigada, porque você também tem sido canal de bênção, né? Na minha Amém. vida. Deus, ele não reúne pessoas, ele ajunta propósitos. E esse livro, verdadeiramente, assim como o seu, será e tem sido um divisor de águas. Então, nós declaramos, né, que será bênção e vocês terão muitos testemunhos, sim. Muito Mostra seu obrigada, viu, livro para pastor? nós, assim, ó. Mostra ele Deixa eu aí. mostrar, gente. Até esqueci. Olha aqui. Curados para curar. Isso mesmo, isso mesmo. Gente, se você quiser adquirir o Né? livro e não puder estar na quarta-feira aqui na Ramá, fala comigo que eu mando a mensagem para a pastora, passo o contato Uhum, dela e ela vê como vai uhum. fazer para entregar. Ela também, Amém. nas redes sociais dela, enquanto ela está aqui no Brasil, porque ela vai embora, né? Você tem que aproveitar enquanto ela está aqui. Ela vai colocar a agenda dela lá também. Então você vai saber os lugares onde ela vai estar ministrando. De repente é mais próximo da sua casa, um outro lugar. Aí você vai lá. Né, e pode Amém. comprar o livro dela lá, ou de repente ela coloca no correio. Eu não Sim. sei como ela vai fazer, mas você entre em contato comigo ou com ela e a gente vai fazer esse movimento aí para que você receba o seu livro também, tá bom? Pastora querida, Deus abençoe. Bom Amém. dia para você. Beijo no coração, obrigada. Deus Deus abençoe cada um de abençoe. vocês. Amém, Beijo. gente. Deus abençoe. Obrigada por entrar aqui, por participar. Não esquece de compartilhar, tá bom? A paz, gente. Shalom.